Bom, tudo bem, gente? Depois dessa palestra inspiradora aí do Cadu, vamos falar um pouquinho mais sobre o pessoal que trabalha com tecnologia também diretamente com o time de desenvolvimento. Quem aqui tem algum UX aqui? Estudantes. Você já trabalhou na área? Legal. Tem um pessoal de dev aqui que eu já conheço, meus parceiros aqui de dev. Não fiquem bravos comigo, para vocês não entenderem por quê. Vixi. Bom, a outra ruiva tá ali, ó. Ah, é? Ó, foca nela. Foca na ruiva. Foca nela. O quê? Só porque ela tá lá no fundo, né? O quê? Foca na ruiva. Aqui? Foi melhor. Bom, meu nome é Amanda, eu sou UX designer na Kelp, que é uma multinacional holandesa, que a gente trabalha principalmente com softwares de autoatendimento para tutoriais, esse tipo de coisa. Eu sou graduada em Relações Internacionais, então não tem absolutamente nada a ver com design. Eu sou miçangueira e filósofa de boteco real oficial, então eu sou aquela pessoa que vai ficar discutindo sociologia, assim, vai se perder no meio do assunto. Não tenho nada a ver com a área de tecnologia, nem de design. Eu fui me descobrindo com o tempo, então fui atuar na área de RI. Não gostei. Depois de 4 anos formada, TCC pronto, atuando ali, morei fora, voltei pro Brasil e falei, não é isso que eu gosto de fazer. Achava muito engessada a área e eu sempre fui bem nerd, então eu sempre gostei muito de mexer com o computador. E sempre fui garota do Tumblr também, então eu gostava muito de mexer nos meus layouts do Tumblr. Que época, né? Ô, vanguardista. E aí, e foi assim que eu acabei me descobrindo. Eu entrava nos sites e eu percebia que tinha muito gargalo ali, eu não conseguia ficar muito tempo num website ou numa aplicação. Eu tentava entender por que eu não gostava daquilo. E foi através dali que eu fui me descobrindo pro lado de UX. Então eu fui primeiro para UX, depois eu fui entender de Photoshop e todas essas coisas, isso veio depois. Eu comecei na área através de hackathon, então, parecido com o nosso colega aí nos sites em que você trabalha de graça, eu vim fazer hackathon aqui na F-Câmara. Eu fiz o LinkedIn, que era um Tinder do LinkedIn, para recrutadores conseguirem encontrar pessoas por ali. Não era para você encontrar relacionamentos pelo LinkedIn, era outra coisa. E a gente foi muito bem no hackathon. Eu fui recrutada para trabalhar aqui na F-Câmara, fiquei um tempo aqui, aprendi muito, conheci muita gente, conheci essas pessoas maravilhosas aqui de desenvolvimento. E depois eu comecei a atuar mais nas comunidades de tecnologia. Então, eu trabalho com a comunidade do Nerdzão, Nerd Girls, Womakers Code Dev Girls. Então, eu foco bastante em comunidades para mulheres, porque eu acho que a gente tem um desafio muito grande em incluir as mulheres na área de tecnologia. Isso aí, Jack. Então eu acho que é muito importante a gente tentar trazer mais as mulheres para a área de tecnologia e quebrar esse paradigma de que tecnologia é coisa de homem. Então mulher pode programar, mulher pode ir para UX, enfim, tudo é muito aberto. E não só isso, Nerdzão também é geral, então essa ideia de você passar o seu conhecimento é muito legal, sempre com todo mundo a palestrar. Eu acho que tem que quebrar esse paradigma de que você tem que ser um gênio para palestrar, não tem isso. Eu acho que, às vezes, o pouco que você sabe agrega muito a alguém que está começando. Então, eu acho que é muito legal você contribuir para a comunidade, como você pode. Bom, atualmente eu coordeno projetos para Nextel, para Claro Brasil, Claro Peru, Vivo e Vivo Bolívia também. E o que é UX, gente? Alguém aqui tem algum conhecimento de UX, tirando as pessoas que estão estudando e que já atuam na área? Alguém que sabe o que é UX? Você sabe? Você sabe. Realmente, dono de agência sabe de tudo, né? Eu sou meio velho nesse treco. Bom, UX é a experiência do usuário. Então, é o estudo do comportamento dos usuários, buscando entregar a melhor experiência ao usuário, seja um produto digital ou não. Então, assim,
Não necessariamente o que você vê ali na telinha. Às vezes o pós-venda de alguma coisa. Então, não adianta você fazer uma super landing page, um super site para a pessoa entrar lá, lindo, maravilhoso, para comprar produto da NET, combo da NET. A pessoa fala, nossa, que experiência linda, montei meu combo aqui, comprei. E o pós-venda, como que é? A pessoa te manda e-mail falando, ah, mas a gente não recebeu sua compra, você não concluiu. Ou então te liga querendo confirmar todos os dados de novo. Enfim, todas essas coisas maravilhosas que a gente já sabe que existe. Então, Então, perfil na tua casa. exatamente. Depois que você passou por todo o procedimento, ele fala assim, então não está disponível para a sua região. Então, tudo isso continua sendo experiência do usuário. Então, é todo aquele ponto de contato com o usuário que você vai ter para tentar minimizar isso e tornar a experiência a melhor possível sempre. Então, o UX entra em regras de negócio, observando se os objetivos dos negócios estão sendo entregues ou não. Então, é aquilo que o Cadu falou. É o você e o mercado também. Então, você tem que se posicionar ali no meio. Só que você não está advogando por você. Você está, no caso, advogando pelo usuário. Então, você vai, através de pesquisas, muitos dados, muitas métricas, descobrir qual é o seu público-alvo. Você vai se colocar no lugar dele e você vai advogar com o produto, no caso, com os stakeholders, com o mercado, com o seu cliente. Você vai ter que negociar com ele se colocando no lugar do usuário. Então, nessa intersecção aqui, a gente tem a experiência. Quais são os entregáveis mais comuns da área de UX? Entrevistas com os stakeholders para entendimento dos objetivos da empresa. Então, você vai sentar com várias pessoas dentro daquela empresa para entender o que eles querem com aquilo, com um site, com uma aplicação, enfim. Às vezes até um formulário só, às vezes não é nem um projeto completo, às vezes eles só querem implementar alguma coisa nova num site. Assim, a gente quer colocar o campo de endereço com geolocalização. Mas por que você quer colocar isso? Qual é o seu objetivo? Seu público precisa dessa geolocalização? Você vai acabar impactando performance nisso? Vai deixar o carregamento muito longo? A pessoa vai desistir no meio do caminho? Vale a pena? Então tudo isso tem que ser estudado. Entrevistas com usuários para entendimento das suas necessidades. Então você sentar com o seu público-alvo e tentar entender quais são as dores deles, qual é o problema que eles têm. Então, às vezes a proposta da empresa não é a proposta ideal para resolver o problema do cara. Às vezes o cara tem um problema muito mais simples ou muito mais complexo. Você só vai entender conversando com o usuário ou tentando analisar os hábitos dele. A análise heurística, que é uma estrutura de análise de produtos para encontrar dificuldades de uso e substituir elas com soluções mais fáceis, seguindo um parâmetro básico. Então, você tentar ver, de repente, se um botão, na hora dele usar o celular, se é um botão que não está próximo do dedo, está muito para cima. Então, é meio que você tentar encontrar dificuldades para a utilização da aplicação ou do site. Construir personas. Essas personas, você vai tentar chegar o mais próximo possível de alguém do seu público-alvo. Então, você vai colocar uma fotinho, vai atribuir um nome para aquela pessoa e vai tentar entrar no campo da psicologia, tentar entender quais são os hábitos daquela pessoa, o que aquela pessoa consome, o que aquela pessoa procura, quais são os problemas dela. E através daquilo, através dessa análise, você vai conseguir chegar em propostas que vão resolver alguns dos problemas dessa pessoa. E planejamento de jornada do consumidor, mostrando onde e em quais pontos de contato podem ser bons para aplicar estratégias de marketing. Bom, UX é uma área que ainda é um pouco nova no mercado, ainda tem muita empresa que quer UX, mas não sabe o que é UX. E aí eles viram para você e falaram assim, a gente queria te contratar para fazer a UX da UX daqui da empresa. O que eles querem dizer, geralmente? Você pode nos ajudar a pensar todo o design, estrutura e navegação dentro da aplicação? Onde está o erro? Eles presumem que uma pessoa só, uma única pessoal, é responsável por, com sucesso, conceber, fazer o design, implementar e validar a experiência do usuário no produto. O que é impossível. Eles querem basicamente que você seja o John Cena Saiyajin aqui, ó. Sai fazendo tudo, ó. Quebra tudo, faz acontecer. Só que não é assim que funciona, tá, gente? Dentro de um projeto, você tem... Você tá distraído, né? Dentro de um projeto, você tem a fase de pesquisa, você tem a fase de concepção, você tem a fase de prototipação, depois você tem a fase de desenvolvimento, teste e entrega.
Então, assim, você achar que uma pessoa é a responsável por mapear e fazer tudo isso é impossível. Todas as áreas de um projeto são igualmente importantes e impactam o resultado e a experiência do usuário. Então, não é um profissional de UX que vai resolver todo esse problema. Bom, algumas das variáveis que impactam a experiência do usuário, para vocês terem ideia de como o buraco é mais embaixo. Tem que ter uma estrutura clara e navegação intuitiva, então não tenta reinventar a roda, colocar um ícone novo para a pessoa clicar e ela saber que ali vai expandir o menu. Não tenta reinventar, as pessoas já têm memória muscular e elas já têm algumas coisas, algumas regras de design que elas sabem. Por exemplo, o tal do menu hambúrguer. Imagina quando surgiu o menu hambúrguer, que as pessoas imaginam, mano, eu vou clicar nesses 3 negocinhos aqui e vai expandir o menu. Quem imaginou que isso ia acontecer? Então, assim, foi uma coisa que levou um tempo para o pessoal entender. Então, assim, não arrisca, não sai fazendo isso se você não tem certeza do resultado daquilo. Tem que ter um design atrativo, então não adianta você ter um site que funciona super bem, que te entrega aquela coisa maravilhosa, mas o site é feio. Não adianta, assim como o oposto também não vale, não adianta você ter um site lindo, mas que a navegação é péssima, o site quebra, enfim, tudo isso é importante. Tem que ter uma boa performance, então principalmente para mobile, tem vários estudos que revelam que um usuário não consegue ficar mais de 2 segundos esperando carregar uma página no celular. Então, se você não tomar cuidado com a performance, quiser colocar aquelas imagens lindas, maravilhosas em HD, assim, que vai deixar o carregamento gigantesco, você vai perder o usuário dele, ele não vai nem ficar para ver a sua imagem linda, ele vai sair antes. Interações bem planejadas, então não deixar aquele formulário gigantesco, se você puder encurtar os formulários, enfim, tudo isso tem que pensar muito bem. Tem que considerar a conexão de internet do usuário, então se o seu usuário está numa área que não tem fibra ótica, se o seu usuário ele vai usar mais aquilo num desktop ou no mobile para saber se ele vai usar 4G, se ele vai usar Wi-Fi, tudo isso é importante. O contexto social, demográfico e cultural do usuário, tudo isso é muito importante, você também conseguir estabelecer a linguagem que você vai conversar com o cara, se você vai falar num tom mais formal, se você vai falar num tom mais informal. Onde o usuário está quando utiliza o produto, então se ele está no trabalho, se ele está no metrô. E um claro entendimento da proposta do produto. Então você faz um produto lindo, o cara entra e fala, mano, mas pra que eu vou usar isso? Pra que serve isso? Então você sempre tem que pensar em simplificar a vida e considerar que o usuário ele é o mais leigo possível em relação à sua aplicação. Então assim, ele não sabe pra que serve aquilo. Então sempre se colocar no lugar daquele usuário e pensar, ok, eu não sei nada sobre isso, por onde eu tenho que começar para que ele consiga entender de forma clara e objetiva qual é a minha proposta. E aí a gente vai conversar agora sobre a relação de UX e o time de Dev. Bom, isso aqui, ó, essas palmas aqui, ó, é o cliente quando você apresenta um projeto. Isso aqui é o Dev quando você apresenta um projeto. Você viu, Paulinho? Bem legal, né? É bem assim. Mano, lá vem o UX inventar moda. É sempre assim. Não é bem essa cara? Aí, ó. O pirata tá fazendo essa cara já pra mim, ó. É bem assim. A gente pensa em coisas que o cliente adora, ama, e o time de desenvolvimento fala, meu, mas pra que tudo isso? Só me dá as telas, pra que eu tô aqui? Pra que você tá colocando esse formulário desse jeito? Pra que floating label? Deixa o texto escrito ali, pra que você vai fazer o negócio flutuar? Qual o motivo disso? Então, assim, isso é uma coisa que eu percebi quando eu comecei na área de UX, que tem ainda um bloqueio entre essa área criativa, entre 1 milhão de aspas, porque desenvolvimento também mexe com criatividade, e a área de desenvolvimento por si só. Então tem muito esse bloqueio de que eu cuido do desenvolvimento, eu cuido do código, e aquela pessoa só vai me passar as telas e o que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, porque todas as áreas elas mexem com a criatividade e todas as áreas são igualmente necessárias para entregar o resultado final. Então, eu sou muito a favor de time multidisciplinar. Porque quando você tem um time, vamos supor, você tem um grupo de UX com, sei lá, 10 UX numa empresa, eu conheço empresas que ainda são assim, você tem um time de desenvolvimento grande, enfim, tem um time de QA separado, enfim, todos os times são muito separados, e o que acontece? Chegou a demanda do cliente, são várias demandas, vai chegar para o time de UX, uma pessoa lá vai pegar, vai fazer tal coisa, outra pessoa vai pegar fazer tal outra coisa, e aí vai passar para o time de Dev, uma pessoa X vai pegar, quem tiver disponível vai pegar o projeto para fazer,
E assim, eles não vão ter uma noção do todo. Então eles não vão saber de onde surgiu aquela ideia, qual foi a concepção, qual é o motivo de existência daquilo. Eles só vão executar. Então isso geralmente é um processo que acaba demorando muito mais tempo e que você não tem, assim, você vai ter um bom resultado, mas você não vai ter um resultado excelente, tá? Um time multidisciplinar, ele é mais dinâmico, então você não precisa ficar esperando um especialista fazer aquilo, você já tem aquela pessoa no seu time que é responsável por aquilo, um squad, então você chega naquela pessoa e conversa direto. Então, geralmente um squad dentro da dinâmica do Scrum, não sei se alguém aqui conhece Scrum, você tem um PO, que é o dono do produto, que ele está representando o cliente, você tem um QA, que vai fazer o teste, depois ver se está tudo rodando certinho, você tem um back-end, que vai cuidar do banco de dados, o front-end, que vai cuidar da parte de código do visual daquilo, você tem o UX, que é quem vai prototipar e dar trabalho para eles. E você tem o Scrum Master, que teoricamente é a pessoa que vai ser responsável por verificar toda a dinâmica dentro daquele time. Fazer isso funcionar. E fazer funcionar, exatamente. E se tiver algum problema, vai lá conversar com a empresa. Fala assim, não estou tendo acesso a tal coisa, libera o acesso aí. Então, basicamente, é o Scrum Master que vai resolver os BO também. Então, você tem o squad, você tem uma união entre essas pessoas, porque é uma de cada ou duas de cada, enfim, você consegue conversar, você sabe com quem você vai conversar sobre aquilo. Promove o aprendizado, porque cada pessoa vai saber o que está acontecendo ali dentro, então ela vai se inteirar mais daquilo. Você tem estimativas mais reais, porque como você vai saber de onde veio aquilo, para onde vai aquilo, você vai conseguir prever melhor qual vai ser a data de entrega desse projeto. Tem uma melhor comunicação, obviamente, porque você não vai ter que ficar conversando com o gerente daquela área, para o gerente conversar com uma pessoa que está responsável e depois te retornar. Você já chega na mesa da pessoa e pergunta. Incentiva a empatia e aumenta a motivação. Esses dois pontos são muito importantes. Por quê? Porque eu acho que, às vezes, a opinião de todo mundo no projeto, ela é muito importante. E por isso que eu tento quebrar essa barreira entre UX e Dev. Às vezes a gente pensa, como UX, em algumas funcionalidades, mas a gente não tem um conhecimento vasto de desenvolvimento. Então, às vezes, uma pessoa do time de Dev pode chegar e falar assim, mas tem tal funcionalidade que pode ser utilizada aqui, que vai diminuir o tempo de carregamento, ou que, sei lá, é um trend novo, é alguma coisa nova que está rolando no mercado, que eu acho que ia ficar legal. Então, assim, ter mais desse envolvimento geral no projeto. E quando as pessoas se sentem mais abertas a interagir, com maior responsabilidade, conhecendo mais o projeto, elas se sentem mais motivadas com aquilo. E o estudo já revelou que se você, dentro das equipes de tecnologia, um profissional motivado, ele tende a render 53% mais. Então, dentro da pirâmide de Maslow, quem já estudou administração conhece bem isso, dentro da pirâmide de Maslow, aqui em cima, o que mais faz com que uma pessoa se sinta motivada são as realizações pessoais, né? Então, criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Então, não é você aumentar não é você aumentar o salário do cara, não é você dar uma cadeira sem braço para ele deitar e dormir, se ele precisar ficar até tarde. Não é isso. É ele ter reconhecimento e ele se sentir parte de um time. Isso é muito importante, ele se sentir aberto a se expressar e dar opiniões, tá? Não ficar segregado ali, faz o código aí, cara, vai lá, mineiro, faz o código. Não é assim que funciona. E a criatividade está diretamente ligada à inovação. Então, a criatividade está no campo das ideias, você concebe ideias e forma pensamentos que costumam fugir dos padrões. A inovação é quando você coloca essa criatividade em prática. Então, você cria ou propõe mudanças em sistemas considerados estáveis. Criatividade bem trabalhada gera inovação. E isso gera um resultado acima da média, acima do esperado. Você entrega para o seu cliente uma coisa que ele nem imaginava que ele podia ter como resultado. E você fideliza ele desse jeito. E dentro do UX e dentro do design no geral, a gente tem algumas metodologias que ajudam bastante a promover a criatividade dentro dos times, tá? Essa metodologia de Design Thinking não serve somente para design, apesar do nome. Ela serve para os squads, então dentro dos times, de Scrum, enfim.
É muito legal você incentivar esse tipo de metodologia. O Design Thinking, ele é uma abordagem antropocêntrica para a inovação que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios. O Tim Brown, que é o pai do design e o dono do Design Thinking. Ela é orientada por 3 pilares, que é a empatia, então é você se colocar no lugar do seu usuário, tá? Do usuário no caso. Colaboração, então todo mundo tem o mesmo valor para o time, então todo mundo colabora com as ideias. E a parte mais importante, que é a experimentação, é você sempre colocar à prova tudo. Isso é uma coisa muito grande na área de UX, é métrica. Então a gente trabalha com métrica o tempo todo. Então não adianta você ter uma opinião de que aquilo vai ser lindo e maravilhoso. Você precisa de dados, você precisa de métrica. Então a gente tem o Google Analytics, tem o Google Optimize, que é para fazer teste AB. Então tudo a gente experimenta, tudo a gente testa. E o Design Thinking, ele se dá geralmente em 5 fases. A primeira, você vai mapear as possibilidades de inovação. Depois você vai detectar o gap e a nova oportunidade. Depois você vai desenvolver a ideia. Depois que você desenvolveu, você valida a solução. E por último, tá pronto pro mercado. Cortou ali, mas tem o Carlton Dance. Você já pode mandar pro mercado, tá pronto. E dentro do Design Thinking, tem um modelo muito legal que você pensa assim, tá, tem Design Thinking, mas como que eu colocaria isso em prática? Tem algum approach para eu conseguir chegar no meu time e propor isso? Tem um muito legal que chama Duplo Diamante. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Duplo Diamante. Os objetivos dele é descobrir os problemas gerais do cliente, definir os problemas específicos do cliente, desenvolver soluções potenciais para esses problemas e entregar soluções viáveis para esses problemas. Por que Duplo Diamante? Porque ele é assim, essa coisa bonita. Então, vou perguntar aqui que é mais fácil para explicar. Na primeira fase aqui, você tem o seu time. A primeira fase do descobrimento, vocês vão discutir quais são os problemas. E aqui é a fase para vocês divergirem bastante. Vocês vão discutir, cada um vai ter uma opinião diferente. Dentro dessa gama de opiniões, vocês vão convergir sobre qual é o problema. Essa é a fase da definição. Depois que vocês definem qual é o problema, vocês vão divergir novamente na fase do desenvolvimento sobre quais são algumas das soluções. Então, vocês vão ter várias opiniões, propondo várias soluções. Dali, vocês vão convergir em uma solução na fase da entrega. Então, isso é uma metodologia muito legal para vocês testarem. Então, vocês podem fazer alguns cases, experimentar com o time, é bem legal. Costuma demorar bastante tempo, surgem várias ideias mirabolantes, isso é supimpa. E o que acontece quando não há interação entre o time? Você recebe a proposta, você vai fazer desse tipo de coisa, ó. Por quê? Porque ninguém pensou em questionar por que isso. Só faz, ninguém pensou. Sim, isso é real, isso é um print de verdade. Isso que acontece quando você quer dar um unsubscribe no mailing da PlayStation, tá? Essa coisa linda. Isso também acontece. Coisa. Vamos chegar todas as bases. Ninguém pensou em chegar e falar assim, eu acho que isso não é uma boa ideia. Isso foi um dev que virou e falou assim, você quer? É isso que você quer? Tá bom, é isso que você vai ter. Tá aqui, ó. Toma. Foi isso. Isso é uma pessoa muito revoltada com o trabalho. Ela definitivamente não estava no topo da pirâmide de Maslow, tá? Com certeza não. Claro que estava. E é isso, tá? Às vezes você cria uma coisa e o usuário não sabe usar aquilo porque você não explicou pra ele. Representação real de um usuário com uma aplicação, tá? É exatamente isso, Jéssica. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem. Meu Facebook, meu LinkedIn aí. Pessoal, a Amanda foi palestrante aqui do primeiro Meetup do Insights. Amanda, o que você achou do Meetup e como foi a experiência? Bom, eu gostei bastante. Eu, como UX, eu sinto bastante falta desse espaço da comunidade
criativa por si só dentro das comunidades de tecnologia, então eu acho que a gente ainda não está muito bem inserido ali. Então a proposta do Insights é excelente para a gente ter mais espaço para conversar, e não só isso, mas também trazer o público de desenvolvimento juntos para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e todo mundo interagir. Então gostei bastante, a proposta é excelente. Qual que é o seu nome? Adriano. Adriano, o que você achou do Meetup Insights? Cara, eu achei muito legal, a iniciativa é muito boa. A gente realmente tem começado a adotar bem essa cultura de compartilhamento de conhecimento. Afinal, o conhecimento que fica retido é um conhecimento morto. E é muito bacana quando a gente consegue nesses encontros, esse diálogo, você ir compartilhando aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. As pessoas trazem novas experiências, sempre são bacanas, porque isso te dá a possibilidade de aprender coisas novas sem sofrer com elas, que é o que a gente tem no dia a dia. Você sofre com as coisas para você poder aprender depois, né? E aqui você tem várias pessoas que já sofreram muitas coisas que você está sofrendo e já passaram por aquilo e conseguem transmitir o conhecimento. Eu acho que o caminho para a gente poder evoluir, tanto a parte de design, a parte de desenvolvimento, a parte de gestão, a parte de UX e toda a parte de marketing digital, o caminho é o compartilhamento do conhecimento. Até porque a gente está falando de várias ciências novas e inovadoras que estão trazendo sempre novas técnicas, estão trazendo sempre novas tecnologias, então a gente tem que aprender com essas tecnologias. E quanto mais gente aprendendo junto, é até uma coisa legal, por isso que as comunidades de desenvolvimento, elas se desenvolvem tão rápido, porque a gente tem muita gente trabalhando em cima da mesma coisa, das mesmas experiências e trazendo visões diferentes. Hoje foi bacana porque a gente teve novas visões sobre os mesmos problemas. O evento é bacana porque tem essa abertura de você poder conversar, de você poder dialogar com os palestrantes. No final você tem um debate que abre ainda mais para as pessoas poderem expor suas ideias, expor os seus pontos de vista e até contrapontos, né? O que é mais interessante ainda, que são essas contrapartidas que trazem que agregam mais conhecimento ainda. E o evento ele tem essa base de trazer debate, de trazer compartilhamento, de conhecimento, e eu acho que isso é a parte mais bacana de tudo aí. Você trabalha com o quê? Cara, hoje eu tenho uma agência de marketing digital, não vou ficar fazendo jabá. E então eu trabalho com desenvolvimento, design e gestão. E gestão estratégica. Você já participou de outros meetups? Já participei de outros meetups de WordPress. Esse eu acho que é o meu segundo meetup aqui em São Paulo. Já participei de outros eventos aí pelo mundo. E, cara, tá no nível excelente. Você indica o Insights, então? Cara, indico o Insights pra todo mundo. Você que tá vendo esse vídeo e você ainda não participou de nenhum e tá aqui por São Paulo, dia 1º de dezembro nós vamos ter o próximo meetup do Insights. Recomendo muito que você venha, até para você trazer o seu conhecimento e para você levar daqui novos conhecimentos. Então, dia 1º de dezembro, esteja aqui que vai ser muito bacana. Então, os dados vão estar aí pelo site e em algum lugar vão estar os dados aí para o próximo meetup, mas dia 1º de dezembro. Já marca na sua agenda para você poder ampliar o seu conhecimento.